Olá, crianças, pupilos e pupilas, brecas e brecas, mais uma vez aqui. Eu vou dar continuidade à nossa aula sobre fundamentos. Então, a gente vai entrar lá sobre lesão, compressão, curativos e coberturas. Mas antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre as lesões, né, as categorias, como ela é classificada, a gente vai falar um pouquinho o que compõe, né, só para sinalizar que a pele ela é o maior órgão, né, humano. E ela é representada cerca de 15%, né, do peso corporal, né, que representa grandes variações ao longo de sua extensão, né? Então, assim, a pele ela é formada por 3 camadas, né, unidas entre si, que é a epiderme, derme e tecido subcutâneo. Então, aqui eu tenho para poder mostrar para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá, relacionado a isso. Então, na postura de vocês terem as imagens, eu vou poder sinalizar para vocês. Tá ok? Então, nós temos a nossa primeira camada, que é a epiderme, essa pelezinha, olha, a nossa epiderme. Já o nosso tecido subcutâneo, é essa partezinha aqui do meio, é onde a gente consegue identificar que é através das nossas gordurinhas, tá ok? E o tecido adiposo é quando já entra um pouquinho mais sobre as musculaturas, então a gente acaba vendo aqui, tá ok? Então, aqui, ó, vocês conseguem identificar um pouquinho melhor. Ó, aonde eu tenho a epiderme, aonde eu tenho a derme, aonde eu tenho, né, o tecido gorduroso, que é a subcutânea ou hipoderme, o músculozinho logo embaixo e proeminência óssea. Então, quando a gente fala de lesão por pressão, a gente vai até a classificação ou categoria, tá? Até a 4. Então, a gente fala relacionada a isso. Então, a camada, né, da pele, elas são 3, tá ok? Então, eu tenho a epiderme, a derme e tecido subcutâneo. Quando eu tenho a classificação de lesão por pressão, tá? É no estágio ou categoria 4, é quando a gente entra com a proeminência óssea. Mas se eu perguntar para vocês como é formada, né, a camada da pele, né, vocês vão dizer que é qual? É epiderme, derme e tecido subcutâneo, tá ok? Epiderme é um tecido vascular, possui célula disposta em múltiplas camadas. Nessa camada se encontra melanócitos, que são células responsáveis pela pigmentação, né, que é a coloração, é a melanina, tá ok? E os queratinócitos, desculpa, é responsável pela produção de queratina, que fornece resistência a todas as variações da temperatura. Na epiderme também ela é formada de inervações, né, que são o nosso sistema nervoso, ele está preservado, então por isso que às vezes quando cai alguma coisa, né, coisa de óleo quente que respinga, a gente sente uma dor intensa, porque ainda está preservado ali, tá ok? Já a nossa derme é um tecido conjuntivo de sustentação da epiderme, é formado por umas fibras de colágeno, que são a elastina, e na derme se localizam os vasos sanguíneos, linfáticos, vasculares e a epiderme vascularizam a epiderme. Existem também vários sensores, né? Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Então, eu tenho a epiderme e eu tenho a derme, tá ok? Por isso a importância, mais à frente vocês irão aprender como fazer as aplicações de subcutânea, até mesmo intramuscular, porque já no meu tecido subcutâneo, né? No meu tecido subcutâneo, como ela é vascularizada, a gente não pode pegar nenhum vaso para estar administrando algum tipo de medicação, por isso que a gente faz a prega e acaba aspirando também um pouco, tá ok? Já a hipoderme, tecnicamente, já não se faz mais parte da pele, porque já entra com tecido já, né, com músculo ou até mesmo as gordurinhas, tá? É constituído por tecido adiposo, qual ele é conhecido, tá? Une a derme e epiderme ao resto do corpo e envolve a termorregulação, que é reserva nutricional e a provisão de energia, tá ok? Então, ó, as camadas da pele é epiderme, derme e tecido subcutâneo. Então, a derme é a minha primeira camada, já a minha derme é onde eu tenho ali o meu tecidozinho, tá? Subcutâneo, o tecido adiposo, e depois eu tenho a hipoderme. Qual é a função da pele? A função da pele é a proteção, né, que é sobre a barreira física, então nossa pele está íntegra e não deixa passar nada. A sensibilidade,
Então, se foi o que eu falei para vocês lá no início, então se cair uma gota de óleo aqui quente, né? Então, por a gente estar com essa sensibilidade preservada, a gente sente muito mais ardência por conta disso, que as terminações nervosas, elas estão preservadas. Termorregulação, que é a vasoconstricção, vasodilatação e a sudorese, tá? Vasodilatação, vamos supor, quando tá muito frio, a gente acaba se encolhendo todo, então isso é uma vasoconstricção. Vasodilatação é quando tá quente, então é algo que estica e acaba você ficando dilatado, tá? Excreção, que são os eletrólitos e água, né? A gente pode colocar através da sudorese também, que a gente acaba eliminando os líquidos através dos nossos poros, tá ok? Metabolismo é a síntese da vitamina D e a formação óssea. Lembra que é importante, a gente está tomando solzinho por conta disso, tá? E a imagem corporal detalha a nossa aparência, tá ok? Definição sobre feridas e lesões, lembrando que agora, quando a gente vê um paciente, né, no leito do hospital que apresenta nessa ferida, vamos dizer assim, a gente não dá mais como ferida, a gente classifica ela como lesão por pressão, porque ferida é diferente, tá? Ferida é caracterizada pela perda da continuidade dos tecidos, que podem ser superficial ou profunda, que devem ser fechadas até 6 semanas. Então, ferida nada mais é que eu caí, me machuquei, então ali eu acabo tendo uma escoriação, tá? Na terminologia, acaba tendo, só para vocês entenderem o que é uma lesão e o que é uma ferida. Então ali acaba se tendo uma ferida onde sofre aquele processo infeccioso. Já a lesão não, a lesão se torna por 6 meses, né? É uma lesão após 6 meses, 6 semanas de evolução sem interação da cicatrização. Então eu posso classificar uma lesão a partir do momento em que ela acaba ultrapassando, tá? Lembra da minha escoriação? Fiz uma escoriação, né, após um tombo, só que ela não cicatrizou até 6 semanas, só que aí depois ela acaba ficando o quê? Ela piora através disso. Ou quando o meu paciente ele tá com a pele íntegra e muito tempo ele fica muito tempo deitado e acaba tendo aquelas hiperemias, tá? Evoluindo também para uma lesão por pressão. Então, ferida, ela cicatriza até 6 semanas. Passou de 6 semanas, eu classifico ela como lesão por pressão, tá ok? Gravem as semanas, tá? IPC pra caralho. As lesões podem ser classificadas de acordo com o comprometimento tecidual, quanto à localização anatômica, quanto ao tamanho, comprimento, largura, profundidade e formações túneis. Então, toda vez que a gente vai avaliar uma lesão por pressão dentro de uma unidade hospitalar, a gente consegue identificar se as bordas estão irregulares ou não, se ela é profunda ou não. E a gente também tem uma reguinha própria para poder estar verificando essas lesões, o tamanho, a espessura, a profundidade, tá ok? Aspecto da ferida ou até mesmo da lesão, então a gente tem tecido de liquefação, tecido de necrose, tecido de granulação, né, onde eu tenho tecido morto, né, que é o de necrose, e assim sucessivamente. Drenagem e consistência, então a drenagem são aquelas secreções que saem dali de dentro, né, como é que tá o aspecto, como é que tá aquela coloração, tá ok? Se tá com odor ou não, a coloração, se ela tá amarelada, se ela tá esverdeada, se ela tá espessa, se ela não tá espessa, então a gente consegue identificar através disso, tá? Dor ou hipersensibilidade à temperatura, então a lesão, né? Quanto maior ela for, menos dor meu paciente sente, porque as terminações nervosas elas estão destruídas. Quanto mais superficial, mais dor meu paciente sente, tá ok? Então, foi o que eu falei para vocês. A lesão, a ferida, a gente classifica ela como ferida até 6 semanas. Passou as 6 semanas, eu já classifico ela como lesão por pressão, tá? Alguns fatores de risco que para uma abertura de uma lesão nada mais é que são os fatores internos, tá ok? São relacionados às condições do paciente, condições nutricionais, níveis de consciência, idade, incontinência fecal, até mesmo urinária, mobilidade reduzida ou ausência. Quando eu falo, né, de lesão por pressão, né, não é só mudança de decúbito, né, que a gente tem que fazer. Então, são diversos fatores que vai fazer com que esse meu paciente ele acaba passando de uma ferida para uma lesão através dos fatores que a gente acabou de falar aqui agora, né? Ou até mesmo quando o paciente ele está acamado e que você não faz a mudança de decúbito. Mudança de decúbito não quer dizer que seja só isso que vai diminuir a lesão por pressão. Não. São diversos fatores
que vão levar a não aparecimento de lesão por pressão, tá ok? Então, existem algumas classificações relacionadas às lesões, eu digo de acordo com o grau de contaminação, tá ok? Então, eu tenho uma ferida limpa, né? Uma lesão limpa, sem presença de infecções, lesão sem exudato, com pequenas quantidades de exudato, e a cor, né, que fica sendo aquele líquidozinho que a gente dá como seroma, acaba sendo o quê? Uma cor clara, transparente. Então, quando a secreção ela já está amarelada, esverdeada, é quando a gente vê que tem algum ponto de infecção ali. Caso ao contrário, a gente classifica ela como limpa. Então, machucou, não apresentou nenhum tipo de sinais flordístico, que eu já falei para vocês o que é isso, tá ok? Então, já não apresentou nadinha, aquela lesão, aquela ferida, ela tá limpinha, a gente classifica ela como limpa, tá ok? Não tem rubor, não tem edema, não tem exudato, não tem nada, acaba sendo uma lesão limpa, tá ok? Quando eu tenho uma lesão contaminada, é onde a presença transitória de micro-organismo, lembra quando eu falei de micro-organismo transitório e residente, tá? É isso que eu tô falando relacionado às lesões, tá? A contaminada é uma presença transitória de micro-organismo em superfície, sem invasão tecidual, em relação a parasitismo. Então, eu tenho uma lesão, ela tá contaminada, tá ok? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ela tá contaminada e aí a gente consegue tá identificando, ó. Eu tenho uma lesão contaminada, tá vendo, ó? Os pontos amarelados, ponto de necrose, tá ok? Ó, tá necrosado. Então, aqui a gente consegue identificar, ó, o tamanho da lesão, tá vendo? As bordas, elas estão irregulares, tá ok? Tá um pouquinho profundo, tá? Aqui eu já tenho um tecido de granulação, ó, de cicatrização, que ele tá vermelhinho, tá vendo? Umas pigmentaçãozinha. Então, aqui eu tô tendo uma lesão contaminada, tá ok? É onde eu tenho, deixa eu voltar pra vocês. É onde eu tenho, ó, exudado, tá vendo? É uma lesão contaminada, tá? Aqui é onde eu tenho uma lesão, ela já é contaminada, tá ok? Ai, deixa eu só voltar para vocês entenderem melhor o que eu tô explicando. É uma ferida já colonizada, que é o crescimento de multiplicação de micro-organismos na superfície. Então, ela é difícil da remoção dos micro-organismos, é onde eu tenho que estar utilizando a luva estéril para poder não estar aumentando a proliferação de micro-organismos. Então, quando eu tenho uma ferida, uma lesão, ela colonizada, né, fica difícil de descontaminação. É onde eu tenho que fazer todas as coberturas adequadamente, né, correta. É onde eu tenho que fazer meu curativo com luva estéril também por conta disso. Então, aqui, ó, é uma multiplicação de micro-organismos. Vocês conseguem ver. Tá vendo, ó? Vamos supor que começou no pé. E aí, ó, se estendeu. Tá vendo? Ó, ela se estendeu. Se vocês verem melhor, aqui eu tenho tecido de necrose. Esse pretinho aqui é tecido de necrose. É onde não chega mais a oxigenação e acaba necrosando, tá? E é nesse momento aqui que eu faço também meu curativo de forma estéril, porque eu preciso que esse pele faça aquela cicatrização correta, tá vendo? Para isso acontecer, a cicatrização, eu preciso fazer da forma estéril, que é utilizando a nossa luva estéril, tá ok? Quando eu falo de lesão infectada, é quando a infecção, né, ela já tá ali, já instalada, é quando ela começa a te apresentar. O primeiro sinal dela é aquela secreção amarelada que vocês... Lembrando que agora vocês não podem usar pus e sim secreções. É quando começa a apresentar aquele puzinho, tá? Agora são secreções. Então, ó, ela apresenta assim pra vocês. Ó, o que aconteceu aqui? Faz parte, gente, né? Então, ó, ela apresenta assim, ó, tá vendo? Como se fosse pus, tá ok? Então, ali já começa o processo já de inflamação relacionado às nossas feridas, tá ok?
O processo de cicatrização ele pode ocorrer de duas formas, que é o processo de cicatrização para você, né, tentar resolver. É da primeira intenção e da segunda intenção. Então, toda vez que a gente vai tentar, né, sanar algum problema relacionado às feridas, existe a forma correta de a gente estar resolvendo isso da melhor forma para que tenha uma boa cicatrização. A cicatrização da primeira intenção ocorre quando a lesão da pele com a perda mínima de tecido, bordas, né, da ferida, aproximam. Então, ó, a primeira intenção é suturei, né, fiz um corte. Aí fica aqueles dois ladinhos, né, a pele, uma para o lado e uma para o outro. E ali o médico vem e sutura daquele ponto. Então, isso eu classifico como primeira intenção. Lembrando que a sutura a gente pode ser realizada até 6 horas, quando ultrapassa, não, tá? Então, ó, pele tá íntegra, acabou abrindo, e ele vai lá e sutura, dá os pontos. Eu classifico ela como primeira intenção. A segunda intenção é maior perda celular de tecido, formação de tecido de granulação. São lesões mais extensas, são possíveis de aproximação da borda, que são as lesões por pressões, tá? Então, quando eu pego essa lesão aqui, ó, negócio da saia. Quando eu pego esta lesão aqui, tá vendo? A segunda intenção. Eu não consigo aproximar as bordas para poder estar fechando, tá vendo? A primeira intenção, as duas, ela se rompe, ela abre e eu consigo aproximar as bordas, ok? Essa aqui eu já tenho perda de tecido, tá vendo? Eu tenho perda de epiderme, eu tenho perda de tecido subcutâneo e eu não consigo aproximar as duas, correto? Tá? Então, é como se fosse de segunda intenção. Eu preciso utilizar outra forma medicamentosa, tá? Outro método para poder tá fazendo o quê? A cicatrização, tá? A primeira intenção eu consigo através de sutura, que poder dar os pontos. A segunda intenção eu não consigo dar o ponto porque teve perda de tecido, perda de epiderme, derme, tecido subcutâneo. Então, a gente acaba utilizando outro tipo de coberturas, outro método para poder estar tentando fechar essa lesão, que é através das medicações, tá? Vamos lá. Lesão por pressão. Então, o que eu falei anteriormente foi relacionado às feridas. E agora vamos para lesão por pressão. Lesão por pressão é causada pela interrupção sanguínea em uma determinada área que envolve devido a pressões aumentadas por um período prolongado. Apresenta-se uma pele íntegra ou com lesões abertas que pode ser dolorosa. A lesão ocorre com o resultado de pressão intensa ou prolongada combinação de acidilamento. Então vamos lá, toda vez que eu falo de lesão por pressão, é quando o sangue não está chegando em uma determinada área. E isso ocorre aonde tem mais proeminência óssea. Aqui, ó, eu trouxe algumas, né, a imagem para vocês verem, aonde ocorre mais as lesões por pressões. É mais onde tem o que? Proeminência óssea, tá? Ó, sacra, trocante, tá ok? Maléolo, calcâneo, tá? Orelha, tá ok? Ah, mas a orelha não tem proeminência óssea, mas é porque você fica deitada, ela fica encostando no travesseiro, então acaba lesionando por conta disso, tá? Joelho, escápula, sacra, cotovelo, ombro e assim sucessivamente. É sempre onde tem, né, as proeminência óssea. Então, onde tem proeminência óssea, às vezes a circulação não chega porque está comprimindo e é onde as lesões começam a surgir. Em que momento você consegue identificar que o seu paciente ele está tendo, né, esse início de lesão por pressão? Na hora do banho, lembra quando eu falei do banho íntimo, né, a higiene íntima? Nesse momento a gente consegue estar verificando se esse paciente ele está tendo essa lesão por pressão, está começando a surgir essa lesão por pressão. Então, toda vez que a gente fala de lesão por pressão, eu posso pensar, né, nas classificações, né, estágio ou categoria, que vai do 1 ao 4, tá? Os locais que mais acometem, já mostrei para vocês, ombro, escápula, sacra, cotovelo, joelho, isquio, calcâneo, hálux, tá?
Então, aonde tem mais proeminência óssea é onde pode surgir a lesão por pressão, tá? A lesão por pressão, né, quando a gente fala, quando eu tenho a lesão por pressão estágio 1 ou categoria 1, a pele ainda tá íntegra, né, ela tá intacta. A única coisa que ela vai me apresentar é o quê? É uma hiperemia, né? A gente classifica ela como vermelhidão. Então, nas terminologias, vocês não vão colocar mais vermelhidão, e sim o quê? Hiperemia. É o primeiro estágio, então para poder não evoluir na hora do banho, onde a gente faz a massagem para poder estar estimulando aquela corrente sanguínea, estimulando, onde a gente passa alguma medicação, né, que a gente acaba conhecendo como Dersane, para poder manter a pele hidratada. A gente precisa estar verificando relacionado à alimentação. Lembra quando eu falei lá no início que são fatores que levam a você desenvolver isso, tá? O paciente, né, no caso, a desenvolver. Então, eu preciso estar vendo relacionado a isso. Bom, estágio 1 ou categoria 1 me apresenta hiperemia. A pele está íntegra, porém está apresentando essa hiperemia. Quando eu falo pele íntegra, é porque ela não tem nenhum rompimento, tá ok? Ela está íntegra, mas ela está o quê? Avermelhada, tá? Já no estágio 2 ou categoria 2, já existe já uma perda de tecido ou pode apresentar flictema, que é relacionado a bolhas, tá ok? Então, assim, a característica, né, da lesão por pressão em estágio 2, quando eu olho e vejo que ela está bolhosa, que ela está com flictema, que é a terminologia, eu já vou classificar essa lesão como estágio 2, tá? Ou categoria 2. Essa bolha, né, esse flictema é como se fosse uma queimadura, aquela queimadura que dá e fica com aquela bolhosa, a gente dá como flictema, tá? Já o estágio 3, né, já é perda de tecido, né, a camada da pele, a epiderme, derme, já chega já no tecido subcutâneo, pode ter tecido de necrose, tá? Se a pele, ela tiver, né, tem aquela lesão e tá com aquela pelinha toda preta, né, aquela lesão toda preta, eu já não classifico ela como 3, eu só classifico como proeminente, como 3 ou 4 a partir do momento em que eu olho dentro da minha lesão, antes não. Antes, a classificação da lesão, né, 3 e 4, era ter o quê? Era ter tecido de necrose. Tecido de necrose eu já classificava, agora não. Eu só classifico como 3 e 4 a partir do momento em que eu olho dentro da minha lesão, tá ok? Então, o tecido na categoria 3 ou 4, na categoria 3, né, no estágio ou na categoria 3, eu vou ter perda de músculo, tecido subcutâneo, né? Já foi epiderme e aderme, tá ok? Na 4 é onde ele é classificado. Então, olhei, tá apresentando, tá mostrando ali o ossinho, aí eu classifico ela como estágio 3, como categoria, ou estágio 4. Então, já perdeu a epiderme, a derme, tecido subcutâneo, né? O hipoderme, perda de músculo e tá chegando lá no osso. Aí eu classifico ela como 4, tá ok? Então vamos lá, resumidamente, né? As classificações, né? Eu olho para minha lesão, como que eu vou classificar ela? Se no estágio 1 ela me apresentar hiperemia, né? A pele tá íntegra, mas tá avermelhada, é classificada como estágio 1. Né? Quando me apresenta bolhas, flictemas, tá ok? Perda de tecido, eu classifico ela como 2. Quando tem perda de músculo, ou até mesmo tecido de necrose, tecido subcutâneo, eu classifico ela como 3. Quando eu olho, né, e vejo a epiderme, derme, tecido subcutâneo, musculatura, né, já tem essa perda toda, e eu olho para minha lesão e vejo lá osso, né, a proeminência óssea, eu já classifico ela como 4. Tá ok? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Tecido de necrose, quando eu falo, é isso aqui, ó. Tá vendo? É tudo preto. Quando chega nessa fase toda pretinha aqui, o paciente, ele não sente dor. É onde a gente consegue fazer os debridamentos, tá? O autolítico, o enzimático, ou até mesmo cirúrgico, tá? Então, a gente pode observar que aqui, essa partezinha aqui, provavelmente já sofreu um debridamento, mas aqui continua com tecido de necrose, tá? Eu pego uma lesão
olho e eu vejo que ela está assim, eu não classifico ela nem como 3 e nem como 4. Eu só classifico como 3 ou 4 a partir do momento em que eu tiro esse tecido de necrose e vejo como minha lesão tá. Não tá apresentando proeminência óssea? 3. Tirei esse tecido de necrose e começou a apresentar proeminência óssea, eu classifico ela como 4, tá ok? Então, vamos lá dar continuidade, tá? Então, existe alguns tipos, né, de tecido, né? Conforme a gente vai olhando para a lesão, a gente começa a classificar as bordas dentro, o que está acontecendo, tá ok? Então, a classificação quanto ao tipo de tecido, tá? Então, eu tenho os esfacelos, que é de cor amarelada ou cinza, descrita de consistência mucótica, macia, que pode ser frouxo ou firme na aderência no leito da ferida, formados por fibrinas, concentração proteínas e fragmentos celulares. Então, toda vez que eu falo de esfacelo, é isso aqui, ó. É porque esse não vai estar soltinho. Os esfacelos é essa coloração aqui, ó. Tá vendo? Ela é meio amarelada, tá ok? Quando eu falo de tecido de granulação, é o aumento da cor, que é um vermelho vivo. Então, aqui, vocês conseguem tá identificando, ó, vermelho vivo, tá vendo? Eu tenho um vermelho vivo aqui, você pode ver que a coloração dele tá bem melhor, tá? Vermelho vivo, tá? É importante vocês saberem esse tipo de tecido, tá? Tecido de epitelização é redução da vascularização e aumento do colágeno, é a concentração de ferida rósea, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Tá bem vermelhinho, tá bem rosadinho, tá vendo? Isso aqui eu já sei que é um tecido bom e que a cicatrização tá ficando ótima por conta disso, tá ok? É importante vocês saberem sobre isso. Então, vamos lá para eu poder fazer um resuminho para vocês. Classificação quanto ao tecido de cicatrização, tá? Então, toda vez que eu vejo que é esfacelo, ela tá de cor amarelada, cinza, tá ok? Tem alguns tecidos soltos, frouxos, como vai você passando, vocês vão ver, que são aquelas fibrinas ali, aquilo ali, que é esfacelo. Quando eu falo de tecido de granulação, é aumento da vascularização. É quando você olha para aquela lesão e você vê aquele vermelho vivo, ele tá brilhoso, a coloração está ótima. Quando eu falo de tecido de epitelização, geralmente as bordinhas vão ficando mais rosinha, né? Que é aquele colágenozinho, a cicatrização, ele tem uma pigmentaçãozinha branquinha. É muito importante a gente saber sobre isso, é muito importante nós sabermos sobre